Oi pessoal, então nós estamos dando início aqui à nossa aula 13 para o sétimo ano A, na matéria de História. Aula 13 para o sétimo ano A, com a matéria de História. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os servos e a Idade Média, certo? Então nós estamos agora falando literalmente das bases da Idade Média, das bases da pirâmide social medieval, certo? Então nós estamos falando aqui do grupo responsável por tornar essa Idade Média, tornar esse período feudal como produtivo, certo? Então, quem são os servos? Os servos, eles são os camponeses pobres. O servo, então, ele é aquela pessoa que não tem terra. O servo, ele não possui terra. O nosso servo, ele não tinha terra, ele não tem terra. Então, já que ele não tem terra, ele era obrigado a trabalhar na terra dos nobres. Nós muitas vezes acabamos confundindo o servo com o escravo. O servo, por mais que ele vivesse uma exploração, ele não era um escravo, porque ele não estava ligado ao senhor. Ele não era preso ao senhor, mas ele era preso à terra. Toda a dívida que o nosso servo tinha era para com a terra. Então é mais ou menos como se toda a dívida ele tivesse que pagar para a terra. Então, como ele pagava para a terra, ele pagava para o administrador da terra que ele se encontrava, para o nobre que estava administrando. Ao longo do período, o nosso nobre que explorava esse servo, ele poderia trocar. Lembra que no último vídeo, quando a gente falou lá das relações de suzerania e vassalagem dentro da nobreza feudal, o nobre poderia doar um pedaço da sua propriedade para outro nobre. E nessa doação, o nobre ele não recebia somente a terra, mas tudo o que nela existisse, até as famílias de servos. Então, os nossos servos, eles também eram entregues nesse processo de doação. Mas lembrando, ele não é preso ao nobre, ele está preso à terra. Por isso que quando troca o nobre, o servo não muda de lugar, porque ele não está preso ao nobre que comandava, e sim ao nobre que ocupar o lugar de comando, certo? Lembrando, esse servo, ele é um membro da sociedade feudal responsável pela produção da terra. Lembra que a gente tem a divisão social e nós falamos, uns oram, outros guerreiam e outros trabalham. Então a igreja reza, o nobre vai à guerra e o servo é o responsável pela produção. Não somente fazer a terra produzir, mas produzir tudo. Tudo aquilo que fosse necessário para a sobrevivência humana era produzida pelo nosso servo. Então o servo ele trabalhava a terra, ele construía casas, ele construía móveis, ele produzia tecidos, ele fazia tudo, ele produzia tudo que fosse necessário para a sobrevivência humana. Então ele não estava ali preso unicamente a uma atividade, mas a toda atividade produtiva, toda qualquer prática que envolva o ato braçal era realizado pelo nosso servo. Até porque o nobre não realizava ato braçal porque fazia com que ele perdesse a base de nobreza, fazia com que ele perdesse a característica de nobre, certo? E a igreja não se dedicava ao trabalho braçal
porque ela se dedicava ao mundo espiritual. E aí a igreja ela vai ter uma relação muito próxima com o servo, porque ela vai meio que justificar para esse servo o porquê que ele é explorado. A igreja aqui, ela busca explicar para o servo que esse sofrimento não é algo simplesmente humano, mas é algo missionário, ou seja, a igreja fala para o servo que o que ele está sofrendo, o que ele está vivendo, é resultado de uma missão que Deus concedeu a eles. Então a igreja, ela fazia uso do poder espiritual como forma de justificar a exploração desse servo, como forma de justificar do porquê que esse servo sofria tanto. Então a grande questão é essa: o nosso servo, ele era colocado então como o escolhido para produzir a terra por Deus. Então, por isso que muitas vezes a gente não vai ver as rebeliões dos nossos servos, mas o servo sempre se colocando em posição de serviço, em postura de serviço perante o senhor feudal, certo? O servo, ele vai ser responsável pela produção, se assim a gente pode colocar, de várias histórias milenares que chegam até nós. Então, muitas das histórias infantis que nós conhecemos hoje surgiram no imaginário do mundo dos servos, certo? Principalmente muitas histórias de brujarias, de possessões, muitas histórias de gigantes, de ogros, de duendes, de fadas, surgem no imaginário do servo, certo? Até porque o nosso nobre, ele estava lá no castelo, e o servo, ele tinha uma liberdade de caminhar muito grande, e nessa prática da caminhada, da partilha com outros grupos, surgiam muitas histórias. Lembrando que essas histórias, elas eram orais, certo? O nosso servo, ele não escreve. O servo, ele não tinha acesso ao conhecimento. Ele não tinha acesso à escrita. A escrita era algo exclusiva da igreja e de alguns nobres. Nem todos os nobres tinham acesso à escrita. A escrita era particularmente pertencente à igreja. E o nosso servo, então, ele transmitia as suas tradições por meio da tradição oral. O servo, então, ele tinha sua vida totalmente regulada pelo poder da igreja, pelas mãos do nosso senhor feudal, certo? Então, a vida do servo era regulamentada pelas ordens da igreja, impostas pela ação do nosso senhor feudal. O servo poderia deixar o feudo? Ele até poderia, em alguns casos acontecia. Mas cada vez que ele saísse do feudo, ele perdia a proteção que ele ganhava, que ele tinha ganhado do senhor feudal. Por isso que muitos não deixavam o feudo. Os servos preferiam continuar servos porque dentro do feudo ele tinha a proteção do senhor feudal. E numa Europa invadida, numa Europa que sofria invasões bárbaras, isso era algo muito importante, certo? Daí ele cumprir todos aqueles tributos, pagar todas aquelas taxas que nós falamos anteriormente, a corvéia, a talha, a banalidade, mão morta, tostão de Pedro, porque era uma relação de troca em busca de uma proteção do nosso nobre, certo? Então ele ele pagava esses tributos em troca da proteção. Então a atividade aqui, exercícios. Responda a questão abaixo e envie a resposta pelo aplicativo Vindimo. Faça uma breve tabela descrevendo as responsabilidades dos servos dentro da sociedade feudal. Quais eram as responsabilidades do nosso servo,
certo, pessoal? Respondam e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.